Bom, gente, bom dia novamente. A gente vai retomar o estudo do texto do Django Couture, Criação e Completude, a partir da instância 3, sobre a qual a gente já começou a falar semana passada, né? Então, como vocês devem se lembrar, semana passada a gente ficou basicamente nas duas primeiras linhas dessa instância aqui, e hoje vamos ver se a gente consegue avançar um pouquinho mais, porque ela trata aqui de vários pontos que imagino são familiares para vocês e que de alguma forma a gente vai revisar, mas talvez trazendo alguns elementos ou perspectivas novas, né? Eu não sei se alguns de vocês talvez devem ter recebido, existe a gravação das explicações da prática que a gente fez agora, de Dorje Chantuma, que acho que alguns anos atrás eu dei os ensinamentos baseados num texto do Trango Rinpoche, que também comenta esse texto do Django Couture, e a gente vai usar como referência. Ele dava ali um passo a passo, né, de como fazer a prática de Dorje Chantuma. Quando a gente fala que o desapego constitui os pés da meditação, a devoção é a cabeça da meditação, a não distração é o corpo da meditação, e a essência dos pensamentos é o Dharmakaya. Ele ia explicando isso com uma didática formal do percurso tradicional do budismo Vajrayana. Então, para quem se lembra, ou quem não se lembra, isso está gravado, está disponível lá no site do KPG, ele vinha fazendo uma relação entre cada uma dessas instâncias com o caminho gradual das preliminares comuns, das preliminares especiais, da prática de Shiner, Laton, de certa forma encharcando, né, embebendo cada uma dessas passagens do texto do Dorje Chantuma. E didaticamente é possível fazer a prática sobre essa perspectiva, mas é possível também fazer essa prática a partir de outros olhares, na medida em que você vai evoluindo na prática e percebendo um sentido profundo em cada uma dessas instâncias. Esse texto aqui do Django Couture, ele também ele traz um percurso, né, um item, um caminho bem conhecido nosso, quando a gente pensa no caminho gradual do budismo Vajrayana, percorrendo, portanto, aqui, de certa forma, logo no início do texto, as preliminares comuns. Então, é o que eu estava dizendo, a gente revisita aqui alguns conceitos que a gente já conhece. E há uma tentação de buscar as referências tradicionais que a gente tem ao falar de preciosa existência humana, de impermanência, de lei do karma, de lei de insatisfatoriedade, a partir dos textos, referências que a gente tem do Gampopa, do Patru Rinpoche e daí por diante. Mas eu acho interessante, e vocês vão ver, trazer as referências do Kalo Rinpoche, quando deu esse texto para nós ao longo do ano passado, trazer as referências às quais a gente vai fazer referência todo o tempo do Trango Rinpoche, no livro que a gente está usando como referência, que é esse aqui, que, de certa forma, vão beber dessas referências tradicionais, porque são fundamentalmente ensinamentos do Senhor Buda, como, por exemplo, Gampopa, Patru Rinpoche,
mas com um tempero, com um sabor novo. E é isso que eu queria convidar vocês ao ir percorrendo essas etapas. Não só buscar as referências tradicionais, quando a gente fala em karma, das 10 ações positivas e das 10 ações negativas, sempre muito marcado didaticamente, né, propositalmente, por um certo viés dualista, um pouco daquilo que talvez favoreça mais ou dificulte mais a tua prática, né? Assim, com uma lógica sutil que se assemelhe a uma perspectiva de dualidade, mas aqui a gente pode sempre trazer um tempero, um frescor um pouco diferente. Que pressupõe, que reconhece que tudo aquilo que se manifesta na mente, em última análise, tem uma natureza pura. Porque, como o próprio texto do Dorje Tuma menciona, a essência dos pensamentos é o Dharmakaya. Isso é extremamente profundo. E um texto que vai falar da fase de criação e conclusão, portanto, que traz um referencial muito característico do budismo Vajrayana, diferentemente de uma perspectiva mais Mahayana, a ideia, ao longo de todo esse texto, mesmo desde o início, é buscar o reconhecimento da natureza da mente. Isso é coisa que talvez agora possa parecer um pouco teórico, um pouco árido isso que eu estou dizendo para vocês, mas não percam isso de referência ao manusear esse texto. Fundamentalmente essa é a ideia. E quando a gente vê os comentários do Kalu Rinpoche desse texto, de alguma forma ele está sempre dialogando com isso, mesmo quando está falando da preciosa existência humana, mesmo quando está falando da impermanência, mesmo quando está falando do amigo espiritual, do mestre, daí por diante. Vocês entendem o que eu quero dizer? A essência dos ensinamentos, ela está contida desde aquilo que parece ser muito preliminar, que parece só introdutório e daí por diante. Não percam isso de vista ao percorrer esses caminhos que em princípio, devem ser, possivelmente são de conhecimento de cada um de vocês, mas eu chamo a atenção para essa perspectiva. Assim, esse é um texto Vajrayana, e a perspectiva Vajrayana tem sempre um cuidado em qualquer ensinamento que esteja sendo dado, da natureza pura, insubstancial de todos os fenômenos, tá? Então, feita essa consideração inicial, né, o Rinpoche falava, ao tratar dessa instância 3, que diz o seguinte: você tem agora a oportunidade preciosa da vida humana, tão difícil de encontrar, não somente como uma pessoa comum, mas como alguém que encontrou o Dharma. O Rinpoche mencionava, né? Que são as circunstâncias dessa vida que a tornam preciosa, né? E a circunstância fundamental que a gente identificou aqui é uma conexão com o Dharma, né? E o Rinpoche mencionava que, para que haja uma compreensão com o Dharma, é preciso compreender essa noção de sofrimento. A gente falou na semana passada os sofrimentos convencionais que a gente estuda no Gampupa,
sofrimento sutil, o sofrimento manifesto, o sofrimento do sofrimento, e a gente explicou as características de cada uma dessas formas de sofrimento, falamos rapidamente dos sofrimentos dos 6 reinos de existência e daí por diante. Essa é a maneira clássica, né, de olhar para a questão do sofrimento, mas o Rinpoche falava que essa capacidade de compreender a definição do sofrimento está conectada com a capacidade de examinar a fonte, a causa das emoções. E aí o Rinpoche dizia, permanecer num estado de vacuidade e de clareza, um estado natural de lucidez da mente, esse é o verdadeiro sentido de felicidade, que não está sujeito à impermanência. Portanto, trazendo algum vínculo aqui com aquilo que a gente já viu semana passada, entre sofrimento e impermanência. Fundamentalmente, eu diria fundamentalmente, uma mente fixada num eu, que não reconhece o caráter transitório dessa maneira confusa de perceber a realidade, como sendo a partir de um eu, não reconhecendo o caráter transitório, fugaz desse eu, que se constitui sempre tendo como um pressuposto a existência de um outro, de algo, de um objeto. Objeto esse que está sempre em transformação. Todos os fenômenos compostos são transitórios, são impermanentes. Portanto, esse eu que se constitui na relação com um outro, com um objeto, objeto esse, que está sempre em transformação, que é sempre transitório, também, dada a condição desse eu se constituir na relação com o outro esse transitório, esse eu também é transitório, esse eu também se constitui a cada instante nessa relação com um suposto outro. E a fixação mental, que conhece a realidade a partir da noção de um eu, traz intrínseca, carrega consigo sempre uma experiência de sofrimento. Portanto, vejam a relação de impermanência e sofrimento absolutamente vinculadas. Fundamentalmente, ali na origem, numa mente fixada, numa experiência de realidade que supostamente é conhecida a partir de um eu. E o que Rinpoche estava dizendo, quando ele deu essa explicação, é que se há a capacidade de examinar a fonte, a causa das emoções, a partir de um estado da mente, né, que conhece a vacuidade dos fenômenos e de lucidez, permanecendo, portanto, no estado natural da mente, de conhecer, permanecer nesse estado natural, essa é o verdadeiro sentido da felicidade. O que o Rinpoche dizia. Portanto, dissociado de uma forma de conhecer a realidade a partir de um eu, mas simplesmente permanecendo no estado natural da mente, que vai naturalmente reconhecer a experiência transitória de todos os fenômenos. E, portanto, é o que ele fala, não sujeito à dimensão, né, à lógica da impermanência, à lógica da transitoriedade. Digamos, vacinado, né, em relação a essa experiência transitória que intrinsecamente gera sofrimento. Para a gente entender isso um pouco mais para a gente entender um pouco mais sobre isso que o Rinpoche mencionava, essa relação entre felicidade, sofrimento e impermanência, fixação mental num eu e daí por diante,
eu vou convidar vocês para a gente fazer uma rápida meditação. E nessa meditação, eu queria que vocês simplesmente, eu vou dar a instrução aqui antes, né? Para vocês não ficarem perdidos na hora de meditar, e simplesmente relaxa, deixa a mente no seu estado natural, e simplesmente o que a gente vai fazer nessa meditação é observa o caráter transitório daquilo que você for capaz de perceber ao teu redor. Então, se você tem a possibilidade de olhar pela janela, ou simplesmente então observar o seu corpo, observar o céu e daí por diante. A ideia é, num estado natural, perceba o caráter transitório das experiências que se manifestam na sua mente, as experiências sensoriais que se manifestam na sua mente. Um pensamento que vem e que vai, e sem se deixar aprisionar pelo pensamento, simplesmente observa o caráter transitório dele, ele que chega com muita intensidade, ele que pode te consumir durante algum tempo, tá, mas em algum momento ele vai se dissipar também. Não tem um pensamento que seja eterno. Mesmo que você seja uma pessoa extremamente obsessiva e daí por diante, em algum momento o pensamento, a preocupação, ela cede. A ideia é, permanece no estado natural e reconhece o caráter transitório daquilo que você é capaz de perceber por meio dos seus 5 sentidos e mais a consciência mental. E eu vou conduzir essa meditação com vocês. Eu só queria um pouco explicar o que a gente vai fazer, mas eu vou conduzir isso aqui com vocês. Então, eu vou convidar vocês a, no primeiro momento, estabilizar a mente, com foco na respiração. Eu vou contar aqui 7 ciclos de respiração. Não se preocupem com isso. Simplesmente voltem a sua atenção para a respiração, para a gente estabilizar um pouco a mente. Uma prática de Qigong com suporte na respiração. Apenas observa a respiração e não há nada mais a fazer. E tendo estabilizado um pouco a mente com foco na respiração, larga agora o foco na respiração e permanece no estado natural da mente. Não há nenhum esforço a ser feito. É ou não é que a mente continua lúcida? Por mais que tenha algum pensamento, por mais que exista alguma experiência sensorial chamando a tua atenção, a mente está aí, tal como ela é, lúcida, e na qual todas as experiências sensoriais se manifestam. Consciência visual, se você está de olho aberto, se você está de olho fechado, alguma imagem mental, alguma lembrança, consciência mental. Se você está num lugar aberto ou fechado, de certa forma, talvez algum som você seja capaz de ouvir, portanto, consciência auditiva.
consciência tátil, você é capaz de perceber que está sentado, que está sentado. Portanto, a mente aí está lúcida, percebendo todas as experiências sensoriais. E vejam como essas experiências sensoriais, elas vêm e vão na sua mente. Uma hora é um som e o som desaparece, porque as causas e condições se reúnem e se separam. Por exemplo, aqui tem um passarinho cantando. Meu ouvido, em contato com o som, produz a consciência auditiva do som do passarinho. Quando ele para de cantar, uma das condições para que a consciência auditiva se manifeste na minha mente desapareceu. Portanto, a minha consciência auditiva fica num estado de latência, até que um outro som surja, causas e condições reunidas produzem a experiência sensorial do som. Isso vem e vai, é ou não é? Minha mente ficou sem nenhum pensamento durante um tempo. Depois apareceu um pensamento, eu comecei a falar agora com vocês. Consciência mental se manifestando. Isso vem, isso vai. E não só aquilo que se manifesta na minha mente enquanto pensamento e daí por diante, mas os fenômenos em si também são transitórios, é ou não é? Esse corpo aqui que eu experimento, ele está em constante transformação. Hoje eu acordei com olheira. Amanhã, se eu dormir melhor, eu vou acordar sem. Meu cabelo está sempre crescendo. E eu raspo ele cresce mais um pouquinho. Ele era todo preto, agora está aparecendo os fios brancos. Há uma transformação constante no meu corpo. É ou não é? Eu já fui criança, eu já fui jovem, hoje eu sou adulto. Eu vou envelhecer, é natural. Em algum momento, esse corpo vai perecer. A árvore que está aqui na minha frente. Agora é época de seca. Ela está sem folhas. Vai voltar a chover. Ela vai dar folhas de novo, vai dar flores. Se eu olhar para o céu agora está azul. Daqui a pouco aparece uma nuvem. Depois ela se dissipa. Esses fenômenos compostos, tangíveis, eles também estão em constante transformação, é ou não é? Esse é o aspecto transitório. Impermanente das coisas. Mesmo esse eu, esse eu às vezes está feliz, às vezes está triste. Esse eu às vezes quer, gosta, não gosta. Esse eu está em constante transformação. Às vezes ele está seguro, às vezes ele está inseguro. E quanto mais eu me apego a esse eu, mais a minha experiência de realidade é marcada
por essa transitoriedade, isso acaba gerando inquietação, ansiedade, desconforto, algum nível de sofrimento, é ou não é? Mas quando eu me desidentifico desse eu e permaneço no estado natural da mente, existe oscilação? Quando eu simplesmente permaneço nesse estado natural da mente, capaz de conhecer, existe alguma oscilação nessa base? Pode vir um pensamento, pode vir uma emoção, eu posso conhecer as experiências sensoriais. Como ondas no oceano, elas vêm e elas vão. Mas qual é a natureza desse oceano? Quando a água acalma e silencia, ela é transparente, tudo nela pode se manifestar, mas está sempre ali. A nossa mente da mesma forma. Essa capacidade de conhecer todas essas experiências transitórias. Essa capacidade de conhecer, ela começou hoje de manhã, ela para em algum momento do dia, ou é você que se identifica com alguma coisa e deixa escapar essa simples condição natural da mente de conhecer a realidade tal como ela é. Essa condição natural da mente, ela não está sujeita à lógica da impermanência. Ela simplesmente é, desde sempre. Quanto mais eu me desidentifico desse eu e desapego dessas experiências transitórias e permaneço nesse estado natural da mente, mais eu me aproximo desse conceito de felicidade ao qual o Rinpoche fazia referência. A uma experiência da realidade que não está sujeitada à natureza transitória dos fenômenos. Vamos permanecer então um pouquinho nesse estado natural da mente, perceber o movimento das ondas, ou então essas nuvens de pensamentos, de experiências sensoriais que vêm, que vão, e eu mesmo assim continuo lúcido, lúcida, sem me identificar com nada que se manifesta na mente. Um sentimento de abertura, de aceitação e de lucidez. Vamos permanecer um pouquinho, alguns instantes mais, nesse estado natural da mente. Simplesmente percebe a transitoriedade dos fenômenos, mas não segue, não se fixa. Deixa. Vem, vai, e você permanece lúcido. Como foi, gente? Alguém quer comentar?
como foi olhar um pouco para a impermanência, não só do ponto de vista teórico, tudo que nasce, morre e tal, mas como foi experimentar isso? Quem quer compartilhar? Lama, licença. Por favor. Lama, os fenômenos eles vão acontecendo, né, e cessando, né? Enquanto essa mente parece que ela permanece, né, experienciando isso, né? Enquanto os fenômenos surgem e outros e desaparecem, né? Tive essa impressão. Perfeito, Charles. É isso mesmo. Quem mais, gente? Quem mais teve? Alguém teve dificuldade? Se perdeu? Alguém achou muito abstrato isso tudo? Queria ouvir um pouquinho mais de vocês. Vocês dormiram? É, pensar assim, impermanência está aí, né? Mas só quando a gente começa a trazer para a gente, né? Tem aquela dificuldade de que no dia a dia a gente se deixa perder essa noção, né? Aí quando a gente vem para a meditação, a gente sente algumas coisas no corpo, né? Eu acho que é uma reação do eu de não querer. A gente vai se perdendo disso. Quando a gente vem para o ensinamento, a gente, não conheço, mas no dia a dia você vai esquecendo. Aí você vem para a meditação, você toca esse lugar, sempre o corpo, eu percebo que o corpo sente alguma coisa, né? Ou um Aquela. friozinho, ou, sabe, cai na real. Veja, e assim, a ideia da prática um pouco é cultivar, né? Cultivar mesmo. A noção mesmo de cultivar esse, essa, essa característica, né? Eu não diria nem característica, essa condição natural é, da nossa mente que invariavelmente escapa por um processo de, de identificação com os fenômenos, com as experiências e daí por diante. E veja, praticar um pouquinho do que a gente praticou agora não é ser ou fazer algo diferente daquilo que a gente já não seja. Está aqui desde sempre esse estado de lucidez da mente. Mas ele parece sempre vinculado a um suposto eu que percebe isso tudo, né? Então, essa fixação da mente e essa lógica de entender que você existe nas experiências sensoriais e daí por diante, nesse processo de identificação direto, portanto, daquilo que você seria com aquilo que você experimenta, esse automatismo faz com que essa condição natural da mente invariavelmente seja engolida, seja fagocitada pelas experiências da vida e a gente imagina que a gente é isso que a gente experimenta e não há nada que não seja simplesmente essas experiências e daí por diante. E há uma essência aí a partir da qual essas experiências todas se manifestam. Então, no momento em que você começa a cultivar um pouco isso, como você falou, às vezes o corpo passa a reagir de uma forma diferente, algo se dá apontando que existe eventualmente uma outra possibilidade de você se relacionar com essas experiências todas sensoriais, experiências da vida e daí por diante. Não é não é simplesmente a gente vai falar, o Rinpoche fala sobre isso quando ele fala em renúncia, não é simplesmente abdicar ou renunciar de todas as experiências sensoriais, mas mudar a maneira com que você se relaciona com elas. A partir de uma mente não fixada numa noção de eu, de outro e daí por diante. E isso é possível aos poucos a gente ir cultivando. Soltando essa coisa de solidez, né? É, Quando a gente toca assim, começa a
trazer essa coisa de que tudo se dissolve, né? Aí eu acho que no dia a dia a gente vai perdendo isso, mas quando a gente começa a cultivar isso, aí aquele lado da gente que não quer ver começa a reagir, né? Mas, na verdade, é isso mesmo, né? Não tem nada sólido. E veja aí, essa palavra é boa, né, Carla? Porque assim, isso vai tornando as experiências da vida mais leves. Eu me lembro do Lama Trilê sempre falar comigo assim, não tome as coisas de uma maneira muito séria, não tome, assim, não é banalizar as dificuldades que a gente tem na vida, mas não se leve tão a sério, não leve tão a sério essas experiências da vida. Isso vai trazendo mais leveza, né? Mas essa rigidez a qual você mencionou, essa fixação nas coisas, quando a gente fala em apego e desapego, nós estamos falando desse conceito aqui, entendeu? Não é só na questão do desejo, mas a maneira fixada como eu me relaciono com as experiências sensoriais, com as experiências de realidade. Isso vai trazendo mais leveza. Eu vou continuar experimentando as experiências da vida e daí por diante, mas de que forma? De uma forma talvez um pouco mais leve. Isso não é tão rígido, não é tão real quanto parece ser. Simplesmente, se eu introduzir ou cultivar essa noção de impermanência, percebe que isso que parece ser tão sólido não é tão sólido assim, do ponto de vista tangível e do ponto de vista mental. Essas coisas. Quantas vezes a gente entra num trabalho e a gente imagina que aquela pessoa era um cara difícil, uma pessoa complicada e daí por diante, com a qual você tem dificuldade, e passa alguns meses, você muda a tua maneira de perceber aquela pessoa. Não, o cara é solidário, o cara é bacana e tal. E mesmo uma pessoa que você achava queridíssima, incrível, um suporte, passa o tempo, você vai conhecendo melhor e vai vendo outras perspectivas que te fazem mudar um pouco. Não, talvez eu tenha que ter um pouco mais de cuidado com essa pessoa e tal, porque ela talvez não pense a vida como eu penso e daí por diante. Então, essas coisas são absolutamente transitórias. A maneira como eu percebo todas essas... tudo isso que me cerca, né? Simplesmente pelo fato de perceber que isso tudo é transitório. A maneira como eu me relacionava com os meus irmãos, com os meus pais quando eu era criança e como eu me relaciono agora. Não perceber que a relação ela está sempre em transformação e ficar fixado na forma de me relacionar com os meus pais da mesma forma como eu era criança, isso é um sinal de imaturidade. É não conhecer a realidade tal como ela é. Antes eu percebia os meus pais como filho, hoje eu percebo os meus pais na condição de pai também, porque hoje eu sou pai. Isso muda o meu olhar para o meu pai, para minha mãe e daí por diante. Veja, a maneira como eu percebo o outro vai se transformando. O que eu estou inoculando aí? O conceito de impermanência. Na forma de se relacionar, na forma de perceber, no outro em si e daí por diante. Cultivar isso vai quebrando um pouco essa rigidez, vai tornando as coisas um pouco mais leves, vai abrindo espaço para que você comece a perceber a realidade tal como ela é. Como a gente fez agora na meditação. Nós não fizemos nada demais. Mas ou não é que isso, aos poucos, sendo cultivado, vai transformando um pouco o teu olhar para a realidade? É um pouco isso que sobre isso que a gente está falando aqui. E não só sobre os conceitos rígidos do que é impermanência, tudo que nasce e morre, tudo que se junta se separa e tal, mas na experiência mesmo. Como é que isso se dá? Você ia perguntar, Luísio? Sim. Por favor. Bem, eu já tenho alguns anos de estudo sobre meditação, antes mesmo desses quase 20 anos de budismo e tudo. E eu ainda sinto hoje a dificuldade da prática, porque a coisa teórica em si, como você abre e explica muito, muito bem e que conecta, principalmente quando você considera até a felicidade como estado natural da mente, como livre de qualquer coisa. Então, isso aí, teoricamente, chega. Agora, tem outro lado, que também é pergunta teórica, né? Que
quando você tem uma experiência concreta, mas que você está 100% na experiência concreta, você também está no limiar desse estado natural da mente. Você está 100% naquela experiência concreta. Aí, vamos dizer, aí vem essa nuvem do teórico e, opa, sair disso para isso. Mas, mesmo assim, é uma criação, é uma nuvem que chega, não deixa de ser uma nuvem. Então, esse ponto aí é que eu queria focar. O 100% concreto, ou então esse estado sublime de felicidade da natureza pura da mente, eles se tocam em que ponto? Ele se, vamos dizer, chega pelo concreto, chega pelo outro, onde a gente toca isso? Isso é o que eu queria, assim, só um esclarecimento teórico, porque, na realidade mesmo, na prática mesmo, quando você está praticando a meditação, você não tem que teorizar, você apenas pratica e vai praticando e vai avançando, e aquilo que você abriu aí no final, comentar sobre a sua experiência, a gente vai comentários que têm um viés muito teórico. Então, esse ponto aí que eu queria salientar, o concreto, quando a coisa bate mesmo, assim que eu digo, opa, parece que deu um estalo, uma coisa, eu cheguei perto. Aí eu pulo para o outro lado da natureza pura, mas esse pulo aí é que é o verdadeiro, é o pulo do gato. Muito bem. Aloysio, assim, não tem nada que seja absolutamente concreto que esteja fora. Quando a gente fala da noção de completude, qualquer experiência, por mais concreta que ela possa parecer, seja uma experiência que você nomeia como sendo concreta, de uma boa experiência de prática, seja uma experiência concreta, como sendo a experiência que você sente quando você sofre um acidente de carro, seja a experiência concreta que você tem quando você experimenta um sabor novo que você não conhecia, seja aquilo que parece ser muito tangível, como simplesmente deixar a mente no seu estado natural, qualquer que seja essa experiência, ela nunca está fora. Ela está sempre dentro. Ela simplesmente é a expressão manifesta, como a gente costuma dizer na prática do Archantuma, do Dharmakaya, ou do Dharmadatta. Não há nada que esteja fora. Eu sei, mas mesmo que seja um ato negativo? Positivo e negativo aqui já não importa mais. Entende? Você transcendeu a lógica. No budismo vajrayana, num determinado momento, quando você vai aprofundando, cai a noção de certo e errado, de positivo e de negativo. A questão é saber o quanto, para um mestre realizado, mas precisa ser um mestre realizado, isso é fácil. Essa noção de certo e errado, ela cai. Mas veja, se a natureza da mente do mestre realizado e a natureza da sua própria mente é a mesma, porque todos nós temos um potencial para alcançar esse estado de Buda, partindo desse pressuposto esse que você cada vez, quanto mais você vai praticando, você vai vendo se você se sente à vontade com esse pressuposto ou não, mas, digamos, assumindo esse pressuposto, se a natureza da minha mente é a mesma que a do mestre realizado, a questão fundamental é como cada um se relaciona com certo ou errado. Entende o que eu quero dizer? Entende? Portanto, o fundamental é entender qualquer que seja a experiência sentida, experimentada, e que ganhe essa noção de concreto que você se refere, ela nunca está fora. Esse é o conceito de completude sobre o qual a gente vai Mas trabalhar. sempre... Veja, no espaço, tudo aquilo que vai se manifestar,
se manifesta no espaço, é ou não é? Essa baqueta, essa água, o meu pensamento, daí por diante, tudo isso está em constante transformação, ganhando alguma expressão, mesmo que insubstancial, para a gente compreender, digamos assim, nesse espaço. A diferença é que a nossa mente, ela não é simplesmente vacuidade, mas ela também é claridade. O que diferencia, nesse exemplo que a gente dá de espaço, né? Tudo aquilo que se manifesta no espaço. Mas quando eu estou falando da natureza da mente, eu estou trazendo um aspecto ainda que é fundamental, que é não só a insubstancialidade, quanto uma capacidade de conhecer, uma lucidez intrínseca. Então, tudo aquilo que se manifesta como expressão do Dharmakaya, do Dharmadhata. Tem alguém com o microfone aberto, gente? Desculpa, é meu. É porque eu ia pedir para perguntar uma coisa que você está falando agora. Então, a vacuidade, ela possibilita justamente essa manifestação, se manifesta e se dissolve, todo esse processo, a vacuidade possibilita isso, então, né? Justamente porque perde essa seria. Eu não diria que é o que possibilita isso. Eu diria que essa é a essência de todos os fenômenos. Porque, veja, se tudo isso ganha essa expressão manifesta, por exemplo, na minha experiência de realidade, naquilo que eu chamo da minha mente, e essa mente ela é insubstancial, tudo aquilo que nela vai se manifestar tem essa mesma natureza de insubstancialidade. A questão fundamental que a gente fez na prática aqui é, para além de conhecer esse caráter transitório de tudo aquilo que se manifesta na mente, insubstancial, há uma capacidade de conhecer tudo isso. Há uma lucidez intrinsecamente. E é isso que a gente vai aos poucos querer cultivar. E aí o que eu estava dizendo para a Luísa é o seguinte, não há nada que esteja fora. Qualquer experiência que seja concreta e daí por diante, ela se dá na mente e é capaz de ser conhecida pela mente. Portanto, eu não preciso fazer, Luiz, essa diferenciação em um momento que eu tenho uma experiência concreta e um momento de felicidade daí por diante. Porque eu quero dizer que você pode ter qualquer experiência concreta e essa experiência concreta se dá num estado de lucidez, de clareza, e isso está absolutamente, isso ser conhecido, experimentado, numa condição de profunda paz interior, de, portanto, profunda felicidade. Essas coisas não precisam estar em oposição, como se eu tivesse que, uma tenha que sair para a outra aparecer. E a gente vai ver isso. A ideia, essas perguntas, e eu entendo a vontade de entrar nesses temas e tal, porque a gente ouve muito falar isso, mas a gente quer experimentar um pouco isso. E essa é a ideia de todo esse texto. Mas veja, o que a gente está praticando agora, o que a gente acabou de praticar agora, na essência, não é diferente do que a gente vai praticar quando a gente acabar esse texto. Guardem isso. A gente fica imaginando que tem alguma coisa lá na frente que vai ser diferente e tal, assim, não coloque essa experiência, essa capacidade de reconhecer a sua mente desperta como sendo num futuro inalcançável e daí por diante. Isso é agora. A noção de tempo ela colapsa. Então não coloque longe de você a sua própria natureza de Buda. Ela está aqui agora. Bem, eu só queria colocar uma coisa, que mesmo assim, eu quero dizer, se eu fosse hoje avaliar, eu diria que essa experiência da prática que a gente fez e tudo, eu ainda estava em 60% vamos dizer, de 40% de subjetividade. E agora, ou 60%. Agora, vamos dizer, quando eu avançar daqui, eu vou ter 40%, 30% de subjetividade, vai diminuindo, mas sempre vai ficar enquanto eu estiver
essa consciência vai dar um pingo de subjetividade. É isso que eu quero. Essa subjetividade é que amarra e que é um imã, né? Pronto, é isso que eu quero dizer. Veja, assim, eu entendo os 60%, o 40%, o 30%. Tem um momento em que colapsa todos esses números que você traz. Agora, veja, a gente não está numa... O Buda Shakyamuni será sempre o Buda Shakyamuni. Veja, nós não estamos falando de não é uma visão eternalista onde há um Deus que tudo permeia, onde há uma essência que é comum, criadora de tudo, como se a mente a qual a gente se referisse fosse algo numa noção quase que teísta, por exemplo, como na visão hinduísta. Fora da gente, pronto. Não, nem fora da gente, mas como se dissesse que tudo é Deus. Entende o que eu quero dizer? Essa noção de que Deus está em tudo e daí por diante, não fora. Estou dizendo que assim, tudo é essa expressão. O que você está trazendo é o seguinte, não, mas peraí, Então eu e o Buda Shakyamuni somos a mesma coisa e algo que permeia tudo. Veja, Buda Shakyamuni alcançou o estado de Buda e cada um de nós aqui está seguindo o seu caminho. A natureza da mente de todos os seres, ela possui a mesma qualidade, digamos. Ela é indiferenciada. O que não significa dizer que todos nós somos, digamos, a mesma coisa e daí por diante. Então, quando você fala que sempre há uma subjetividade, há o Buda Shakyamuni, há o Buda Amitabha, há os seres realizados e daí por diante. Mas a natureza de Buda plenamente desperta é a mesma, o que não significa que existam várias expressões dessa mente plenamente desperta. Portanto, eu vou me referir ao Buda Shakyamuni. Há um caminho que cada um está percorrendo a partir da sua, do próprio amadurecimento, da sua capacidade de conhecer a realidade tal como ela é. Então, chega um ponto onde é difícil fazer essa diferenciação. E é o que você, de alguma forma, está chamando, vai sempre ter 1% de subjetividade e daí por diante. Eu não diria que vai haver 1% de subjetividade daí por diante, mas o que há sim é a possibilidade disso que tem uma natureza pura se manifestar de várias formas. Obrigado. Agora, dito isso, lembre-se, Aloysio, a prática de olhar a realidade e se familiarizar com a impermanência e cada vez mais cultivar a sua capacidade de reconhecer tal como ela é, essa realidade tal como ela é, essa você pratica como a gente acabou de praticar agora. Deixa de lado 60%, 40% e daí por diante. Isso é uma fixação que a gente precisa aos poucos ir abandonando. Larga isso, larga. Larga e permanece lúcido. Mas tem uma subjetividade. Pensamento, larga esse também. Larga e permanece lúcido. Você vai ver que é muito mais simples do que parece ser. Obrigado. Quem mais, gente? Podemos seguir? Bom, então a gente estava falando da impermanência. Deixa eu ver que oração aqui, porque para a gente não avançar muito. Em seguida, o texto do Jungle Control vai dizer o seguinte, vamos continuar essa sentença. Você tem agora a oportunidade preciosa da vida humana, tão difícil de encontrar, não somente como uma pessoa comum, mas como alguém que encontrou o Dharma. E que foi aceita por um professor, a manifestação pessoal do Buda. Você pode buscar a quintessência mais profunda do Dharma e escolher o melhor dentre os gurus. Então, você estando nessa vida, nessa preciosa existência humana, você tem conexão com o Dharma, então, muito provavelmente, você pode ser aceito por um professor. O texto vai dizer, manifestação pessoal do Buda,
Você pode buscar a quintessência mais profunda do Dharma e escolher melhor dentre os gurus. O Rinpoche, ao falar dessa parte, ele enfatizou a questão do professor como sendo a manifestação pessoal do Buda. E aí, o Rinpoche mencionou algo que eu acho que é importante trazer de volta aqui, que essa capacidade de reconhecer o professor como sendo a manifestação do Buda é uma questão de tempo. E isso é mais o resultado da sua prática do que a premissa para você praticar. Então você não deve se sentir, bom, enquanto eu não consigo ver o lama, enfim, né, o professor que eu recebo ensinamentos como sendo Buda, eu não estou pronto para praticar. Ou esse caminho não é o caminho para mim e daí por diante, porque eu preciso ter uma devoção, né, uma relação com o professor como sendo um pressuposto para que eu possa seguir no caminho, praticar e daí por diante. E o Rinpoche vai dizer, olha, isso é mais o resultado da sua prática do que o pressuposto para você praticar. Quanto mais você vai compreendendo de forma profunda os ensinamentos, com mais naturalidade você vai lidando com essa, eu não vou dizer condição, mas com essa informação, vamos deixar bem neutro. Você começa a entender os ensinamentos e aos poucos vai percebendo que há uma perfeição em todas as coisas. E aquele que abre esse portal para que você comece a conhecer a realidade tal como ela é merecedor de todo o teu respeito, do seu apreço, da sua devoção. E aí você começa, de fato, a entender o sentido profundo. Aquele que te traz as informações pela experiência que ele teve no caminho, tal, que te faz reconhecer que todos os seres são Chirenzi. Todos os seres são essencialmente perfeitos, são Budas. Aquele que te orienta para que você desenvolva essa visão pura, ele aos poucos vai se manifestando para você como sendo o Buda em si. Mas isso vai levar tempo. E aí o que os textos vão dizer é o seguinte: enquanto você se relacionar com o seu professor como sendo um professor, ou como sendo um amigo, você está recebendo os ensinamentos de um professor, de um amigo. Enquanto você se relacionar com os ensinamentos que ele traz com uma certa desconfiança e daí por diante, a capacidade de florescimento daqueles ensinamentos vai estar diretamente relacionada ao nível de desconfiança e ceticismo que você pode ter em relação aos ensinamentos. Me lembro o Taisito Rinpoche, uma vez a gente foi fazer um retiro de Lojong lá em Chernobyl, e ele falou, olha, hoje nós vamos fazer um retiro de Lojong, esse final de semana, né? É um retiro de 2, 3 dias, então não esperem que em 2, 3 dias vocês vão compreender e alcançar o estado de Buda. Um retiro de 2, 3 dias pode transformar aquilo que um retiro de 2, 3 dias pode transformar, vocês entendem? Da mesma forma, aquilo que um ensinamento é capaz de produzir em você está diretamente relacionado à confiança, à abertura
que você traz para receber esses ensinamentos. Quanto mais abertura, confiança e entrega exista, maior vai ser o resultado daquela relação, daquela experiência. Mas para que haja confiança, entrega, é preciso que haja acúmulo. Não é uma entrega cega e daí por diante. E o budismo parte desse pressuposto, do estudo, reflexão e prática. É a partir do estudo, reflexão e prática, a partir de uma compreensão profunda, portanto, que naturalmente você vai se abrir para os ensinamentos, para as instruções do seu professor e daí por diante. E isso vai gerando essa reação em cadeia. Na medida em que você experimenta mais, o grau de confiança vai aumentando, a sua abertura é maior e daí por diante, e aí você vai colhendo os resultados, os frutos de uma relação que seja autêntica e que é construída ao longo do tempo. Para que você seja capaz de conhecer que a realidade tal como ela está além da dualidade do certo e errado, do bonito e feio e daí por diante. E aquele que te abre o caminho para conhecer essa realidade tal como ela é, ele em si também vai cada vez mais se apresentando como sendo a própria expressão manifesta do Buda. Vejam, gente, isso é o resultado do processo, do caminho da prática, e não o pressuposto. É sobre isso que o Rinpoche falava. Faz sentido isso para vocês, gente? Tem alguma dúvida? Então, a entrega, a confiança que você tem está diretamente relacionada à compreensão experiencial daquilo que é entregue a você. Isso leva tempo, isso leva amadurecimento de prática. E essa relação professor-discípulo, ela vai amadurecendo a partir desse pressuposto de compreensão experiencial daquilo que é ensinado. A dúvida que sempre vem é, bom, mas e aí, né? O que vem antes, então? Se eu não conheço ainda, como eu me abro para isso? Por isso a vida do Buda, por isso aquilo que o Buda ensinou e deixou de legado, talvez num primeiro momento, possa ser uma primeira semente de inspiração, que traga algum tipo de interesse, de admiração, que promova esse primeiro passo, a partir talvez de uma curiosidade, de uma reminiscência, ou então de vidas passadas. O Rinpoche, em algum momento, fala isso também, né? Uma preciosa existência humana, ela muito provavelmente ela é fruto de vidas passadas. Então, ele fala de ter uma gratidão pelas suas vidas passadas, né? Talvez as vidas passadas gerem essa curiosidade, esse apreço por, nessa vida de novo, entrar em contato com os ensinamentos do Buda, recuperar talvez uma memória de uma conexão com esses ensinamentos e a partir daí de novo ir retomando o seu percurso, se reconectando e cada vez mais amadurecendo a sua prática sob a orientação, sobre a instrução de alguém que esteja mais avançado no caminho e que mostre mais experiência e que vá se mostrando uma pessoa confiável, leal aos ensinamentos e daí por diante. E aí essa relação entre professor e aluno vai se consolidando. Mas queria saber, isso faz sentido para vocês? Isso gera algum incômodo? Porque, vejam, no momento em que essa relação professor-discípulo ela se consolida mesmo, e há verdadeiramente a compreensão do aluno do que se trata, esse professor ele pode ensinar, ele pode vir a ensinar da forma mais inconvencional, politicamente incorreta que possa parecer, e isso ainda assim na relação professor-aluno vai fazer sentido. É aqui que começa a dar ruído. Mas o pressuposto para essa relação acontecer é que haja maturidade de ambos os lados, do professor e do aluno. Para que haja uma entrega dessa natureza, onde qualquer coisa que o mestre faça, isso também por si é um ensinamento, porque aquela relação é consubstanciada numa percepção de perfeição do professor. Veja, e não vai ser só do professor, é uma perfeição da realidade tal como ela é. O
professor, ele simplesmente materializa aquilo, porque é ele que está te conduzindo no caminho do despertar. Isso leva tempo, gente. Isso pode gerar vários mal entendidos e daí por diante. Por isso que alguns professores, se vocês pegarem alguns comentários do Dzongdzá Khyentse Rinpoche, do próprio Kalu Rinpoche e tal, eles vão dizer, essa relação professor-discípulo no Vajrayana, para ela acontecer, ela leva muito tempo, ela tem vários pressupostos, e é muito difícil, depois, um olhar de fora, fazer uma avaliação sobre a correção ou não dessa forma de ensinar. Veja os exemplos da forma de ensinar do Marpa com o Milarepa, do Tilopa com o Naropa e daí por diante. Mas ali você tem uma relação entre professor e aluno Vajrayana, digamos, puro sangue, gente. Eu vou mandar o meu aluno se jogar do precipício? Vou mandar ele construir o prédio de 8 andares, depois destruir tudo e tal? Qual é o meu? Eu estou falando, qual é o meu nível de realização para ensinar desse jeito? Eu não sou o Marpa, eu não sou o Tilopa. Muito provavelmente é difícil encontrar um aluno com Milarepa, como Naropa. A gente precisa entender as coisas nos seus devidos lugares, entendeu? Algum desconforto, alguma dúvida em relação a isso que eu estou trazendo para vocês, gente? Lama, perdão. Por favor. O Éder. Eu fiquei atento aqui ao comentário que o senhor fez no início, né, da questão da entrega e a confiança ao professor, e é muito interessante ver como, quando há essa confiança, o quanto o próprio gesto do professor ensina. Só as atitudes dele ensina, né? Eu só fiquei muito em dúvida, realmente, quando o senhor falou sobre politicamente incorreto, mas logo em seguida veio a lembrança realmente dos métodos dos mestres realizados no passado, e eu acho que esse comentário final que o senhor fez da necessidade de uma realização plena do professor é que dá a autenticidade a esse tipo de ensinamento. Eu acho que foi muito esclarecedor. Gratidão. Senão seria simplesmente seria abusivo, entende? Seria uma fé cega, né? Exatamente. E veja, Éder, isso pressupõe também algum nível de compreensão e de amadurecimento, quiçá um nível de realização do próprio aluno, entende? Tem uma singularidade nessa relação aqui. É muito difícil, então, de fora você trazer outros pressupostos para avaliar uma relação que é muito particular. Mas a gente hoje banaliza muito essa noção de esse é o meu guru, a gente pode se referir dessa maneira, é uma maneira educada, mas olha, quando a gente está falando de uma forma muito particular de praticar o Dharma, a gente tem que ter muitos cuidados, entendeu? Para julgar, inclusive para entrar, esperar o tempo do amadurecimento da prática, te sinalizar, essa é uma forma segura de praticar e eu quero ir por esse caminho e daí por diante. Então, é isso mesmo. O texto ele segue dizendo o seguinte: enquanto você tiver essa chance e todas as condições favoráveis ao Dharma tenham sido acumuladas, ainda que você não realize o benefício de outros, pelo menos pratique para seu próprio benefício. Eu falo, opa, como assim, né? Uma visão egoísta, pratique para seu próprio benefício e daí por diante. A gente, no primeiro dia, falou do aspecto da motivação, que o Kalu Rinpoche trouxe logo no início da primeira fala dele, e a gente retoma isso aqui, né? Tanto o Trango Rinpoche quanto o Kalu Rinpoche vão falar da bodhicitta. E aqui, talvez num primeiro momento, gente, bodhicitta da aspiração, entende? Então, quando o texto fala aqui, enquanto você tiver essa chance, todas as condições favoráveis ao Dharma tenham sido acumuladas, ainda que você não realize o benefício de outros,
pelo menos pratique para seu próprio benefício. Veja, ainda que eu não traga um benefício concreto para os outros, que eu aspire beneficiar os outros. É isso que a gente faz no primeiro momento. Não perder de vista a noção de Bodhicitta de que, porque os seres sofrem, eu busco alcançar o estado de Buda para que eu possa beneficiar todos os seres a alcançar o estado de Buda. Então, quando o texto fala, pelo menos pratique para o seu próprio benefício, é porque a experiência de realidade mais próxima que eu conheço é a minha própria, entende? Isso é uma coisa que eu sempre repito. É a partir dessas condições físicas que eu disponho hoje, desse corpo que possui essas faculdades sensoriais, que eu conheço essa realidade do jeito que eu conheço. Volto a dizer, a formiga que está aqui dentro da minha sala vai conhecer a realidade, essa mesma realidade de uma forma diferente. As causas e condições para que essa formiga conheça a realidade de uma forma totalmente diferente do que eu conheço dessa sala, por exemplo, tem a ver com as circunstâncias por meio das quais eu experimento a realidade. Que eu vou chamar do meu corpo, desse eu e daí por diante. Veja, é preciso que, de alguma forma, essas condições de prática sejam mais favorecidas para que eu possa, aos poucos, ir evoluindo no caminho. Então, veja, por exemplo, nessa vida, todos nós aqui dispomos de uma preciosa existência humana. São condições favoráveis de prática. Eu posso tirar o melhor ou o pior proveito dela, mas são condições de conhecer a realidade. Vamos dissolvendo essa noção de eu desde sempre ao estudar esse texto, gente. A realidade com a qual eu vou me familiarizando, ela pressupõe essas condições de existência. Então, o texto, quando fala assim, pelo menos pratique para o seu próprio benefício, vá criando condições mais favoráveis da forma de você conhecer a realidade, para que cada vez mais você possa ir realizando a sua aspiração de alcançar o estado de Buda, de uma forma de conhecer a realidade tal como ela é, para que a partir dessa lucidez você possa conduzir todos os seres a essa mesma condição de existência. Portanto, ainda que você, nesse momento, não beneficie concretamente os outros, é o que o texto vai dizer, pelo menos pratique para que cada vez mais você que crie condições de prática mais favoráveis para que você possa conhecer a realidade tal como ela é. Não há uma contradição aqui no texto. Talvez o que há simplesmente é uma noção absolutamente realista. Ainda que você não consiga beneficiar os outros seres, pelo menos pratique para o seu próprio benefício. O que a gente não pode entender errado aqui é o que é próprio benefício. É para eu ter mais experiências prazerosas? É para eu desfrutar mais da vida e dos prazeres do samsara e daí por diante? Claro que não. O pressuposto aqui, o próprio benefício, pressupõe uma preciosa existência humana de alguém que enxerga a vida a partir de uma lógica de condições mais ou menos favoráveis para progredir no caminho. Portanto, o próprio benefício aqui são condições mais favoráveis para você progredir no caminho. Progredir no caminho significa o quê? Ir dissolvendo cada vez mais a apreensão egocêntrica, por exemplo. Então, o próprio benefício não é para um desfrute do samsara de uma maneira mais saborosa e daí por diante, que vai te aprisionar cada vez mais no samsara, entende? Próprio benefício significa condições que cada vez mais contribuam para a desidentificação de um eu, para o apaziguamento das emoções perturbadoras e daí por diante. Porque isso vai criando condições mais favoráveis de prática para você evoluindo no caminho e vai dando as condições possíveis para, de fato, você beneficiar todos os outros seres. Entendem? Então, a gente precisa entender essa questão aqui da motivação, não como sendo uma contradição. Opa, esse texto aqui, ele diz que, ainda que eu não beneficie todos os outros seres, pelo menos eu devo praticar para o meu benefício próprio e entender benefício próprio de uma maneira equivocada. Benefício próprio a partir da perspectiva de um praticante, gente. Tudo bem? Acho que não deve haver dúvida em relação a isso. Aí o texto continua. Se não na hora da morte, hora esta que é incerta, não há o que quer que seja que possa ajudar a não ser o Dharma.
Até mesmo a fortuna de um monarca universal é simplesmente deixada para trás no leito da morte. Aqui o que ele está falando? Ele está falando da impermanência, sobre a qual a gente já falou muito aqui, né? Quando essa experiência de realidade deixar de ser a sua experiência de realidade, a única coisa que você vai levar é o hábito e a tendência estruturada a partir de um olhar de praticante, entende? É isso que você vai levar como no seu contínuo mental. Se você cultivar ódio, raiva e daí por diante, é isso que você vai levar. Porque são hábitos e tendências que você cultivou ao longo de 60, 70, 80, 90 anos. Então você está um pouco condicionado. Por isso o samsara é um ciclo de existência condicionado. Você está um pouco condicionado a enxergar a vida, a fazer escolhas e daí por diante, a partir de emoções perturbadoras, medos, tendências e daí por diante. E isso você pode passar de vidas e vidas e vidas aprisionado a uma forma de conhecer a realidade marcado por essas emoções, por essas tendências e daí por diante. O que o texto vai dizer é o seguinte, não há o que, se não na hora da morte, hora esta que é incerta, não há o que quer que seja que possa ajudar a não ser o Dharma. É a prática do Dharma, é aquilo que você cultivou enquanto praticante, que pode ser algum tipo de alicerce no momento da morte, ou na próxima vida. Se eu tiver uma boa prática no momento da morte, reconhecer a natureza da mente no momento que eu estiver fazendo a passagem. É isso que eu vou levar desse bardo para o próximo bardo, até que haja um outro renascimento, um bardo de vir a ser e daí por diante. É a minha prática do Dharma. Então, continuando. Enquanto você tiver essa chance de preciosa existência humana e todas as condições favoráveis ao Dharma tenham sido acumuladas, ainda que você não realize o benefício de outros, pelo menos pratique para seu próprio benefício, enquanto praticante. Se não, na hora da morte, hora essa que é incerta, não há o que quer que seja que possa ajudar a não ser o Dharma. Dado o aspecto de impermanência, é o cultivo da prática do Dharma que vai poder contribuir. Até mesmo a fortuna de um monarca universal é simplesmente deixada para trás no leito da morte. Ou melhor dizendo, gente, caixão não tem gaveta, tá bom? Então, ações positivas e negativas se aderem à consciência e não sabendo o que fazer, nem mesmo o arrependimento ajudará. Veja, ações positivas e negativas se aderem à consciência. É esse hábito e tendência que vão impregnando a minha forma de conhecer a realidade. E aí não adianta nem se arrepender. Puxa, mas no final da vida, puxa, mas eu só pisei na bola e fiz coisa errada. Meu amigo, você passou 70, 80 anos desse jeito, não vai ser um clique desse, a não ser que seja um processo profundo de transformação, raro, digamos assim. Não vamos confiar nisso, tá, gente? Assim, única e exclusivamente. Chegou lá no final, eu me arrependo e tá tudo certo. E não é muito assim que funciona. A lógica causal do karma, ela vai levar em consideração a magnitude, a intensidade de um hábito cultivado ao longo de toda uma vida. E para que um arrependimento seja suficiente para transformar completamente a sua forma de perceber a realidade, tem que ser algo muito transformador. É impossível? Não é. Mas não vamos confiar nisso. A ideia é muito mais cultivar uma postura de praticante ao longo da vida do que confiar num arrependimento no final da morte. Porque o texto vai dizer o seguinte, nem mesmo o arrependimento ajudará. Desse exato momento em diante, sem demora, você deve se empenhar na prática da virtude com corpo, palavra e mente. Aqui, gente, eu vou terminar só fazendo essa referência com a qual eu abri o estudo de hoje aqui.
Sim, o texto aqui está falando, você deve se empenhar na prática da virtude com o corpo, palavra e mente. E eu queria, portanto, deixar aqui, né, nessa referência, portanto, que essa parte inicial do texto traz sobre karma, porque a gente está vendo aqui que essa instância 3, portanto, fala de preciosa existência humana, mestre espiritual, motivação, impermanência e karma. Portanto, todas as preliminares comuns, aí todos aqueles 5, 6 primeiros capítulos do Gampopa, para quem funciona no modo Gampopa, estão contidos nessa instância. Então, aqui no final, ele faz uma referência a karma, né? Nesse exato momento, sem demora, você deve se empenhar na prática da virtude com o corpo, palavra e mente. Porque é através da prática virtuosa com o corpo, palavra e mente que eu crio um hábito, uma tendência virtuosa, não sob a lógica do certo e errado, do bonitinho e do feio, mas sob a lógica de uma tendência, de um hábito, de um cultivo de uma postura que favorece mais a minha prática do que obstaculiza a minha prática. Quanto mais eu pratico a generosidade, quanto mais eu pratico a boa conduta sexual, quanto mais eu digo a verdade, eu uso palavras amenas, conciliadoras, eu vou criando condições mais favoráveis para a minha prática. Não é porque eu sou mais carola e mais bonitinho praticando. Não! É que uma postura mais virtuosa, ela cria condições mais favoráveis para a prática. Então não vamos perder isso de vista. E o Rinpoche, ao, digamos, fechar essa instância 3, rapidamente ele mencionou o seguinte: karma tem a ver com a acumulação de hábitos, o Rinpoche falou. Eu aqui estou sintetizando um pouco a forma com que o Rinpoche apresentou essa parte do texto. Karma tem a ver com a acumulação de hábitos, que é o que eu estava dizendo agora. Pense como funcionam os sonhos em relação aos restos diurnos. Assim, o discurso onírico e o discurso vigil. Se eu passo o dia inteiro pensando no meu trabalho, na coisa que eu tenho que resolver, muito provavelmente o meu discurso onírico, o meu sonho vai ser invadido por essa questão. É ou não é, gente? Eu passei o dia inteiro em cima de um tema, isso vai aparecer no meu sonho. Veja como a minha postura ao longo do bardo do dia, digamos assim, influencia aquilo que eu vou experimentar no meu sonho. Quanto mais se eu cultivar uma postura, se eu tiver o dia inteiro voltado a uma determinada atividade, daí por diante, há uma possibilidade, há uma tendência de, na hora do sonho, eu sonhar com isso. Para elaborar um pouco isso e daí por diante. Então, o que o Rinpoche está dizendo é o seguinte: karma tem a ver com a acumulação de hábitos. Pense como funcionam os sonhos em relação aos restos diurnos, né? Ao discurso vigil, aquilo que você pensou ao longo do seu dia. Portanto, esse karma que a gente vai acumulando ao longo de vidas e vidas e vidas tem a ver com essa acumulação de hábitos e tendências que vão influenciar a experiência de realidade que eu vou ter numa próxima vida. É só você pensar como é que funciona enquanto eu estou acordado e quando eu estou dormindo, como essas coisas se influenciam, né? Elas estão relacionadas, essa lógica causal, portanto, ela se mostra manifesta. E aí o Rinpoche vai dizer, quanto menos fixação no eu existe, mais liberação haverá. Compreendendo a realidade, este é o caminho. Portanto, quando o texto vai falar deste exato momento em diante, sem demora, você deve se empenhar na prática da virtude com o corpo, palavra e mente, eu queria só deixar aqui, para além da lógica convencional de entender o tema do karma como sendo uma lógica causal que influencia daí por diante, trazer esse elemento que o Rinpoche traz. Quanto menos fixação no eu existe, mais liberação haverá. Compreendendo a realidade, assim como ela é. Este é o caminho. Portanto, não só pensar na acumulação de mérito aqui, quando a gente fala no empenho da prática da virtude com o corpo, palavra e mente, mas na prática da sabedoria também, gente. Então, não só praticar a ação virtuosa da generosidade, daí por diante, mas praticar a generosidade a partir de uma noção
de não dualidade, de que não há um eu que dá, não há um outro que recebe, e não há uma ação de dar. Porque é isso que o Rinpoche está introduzindo desde o início do texto. Quanto menos fixação no eu existe, mais liberação haverá. Compreendendo a realidade, este é o caminho. Vejam que ao longo de todo o texto, a ideia, e foi assim que eu abri o estudo de hoje, gente, é dissociar da lógica mais convencional de a gente olhar esses temas, do karma, da impermanência, da motivação, do mestre espiritual e da preciosa existência humana que a gente viu nessa instância, mas trazer sempre a perspectiva da sabedoria. De associar desde o início a lógica de criação e completude. E isso tinha a ver com a pergunta que o Heloísio fez. É lidar com essa realidade a partir da convencionalidade da dualidade, sem perder de vista de que essa dualidade é ilusória. De que as coisas são como são e como são simplesmente perfeitas. É entendendo aos poucos o que é a criação e a completude. O Rinpoche falava, eu já mencionei para vocês, quando a gente fala em criação, o Rinpoche está dizendo, a gente está falando da prática do mantra, da prosternação, da circunambulação. A lógica da criação tem sempre um micro pressuposto de dualidade. E na lógica da completude, essa dualidade decai. Quanto mais a gente puder olhar a criação e completude de uma forma integrada e não dissociada, mais profundamente a gente vai entender esse ensinamento. Tudo bem, gente? Ficou claro esse finalzinho? É assim que a gente vai seguir ao longo de todo o texto. Tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer fazer uma pergunta? Fica à vontade. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então vamos fazer dedicatória, gente. Graças a essa virtude, tendo realizado o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.